Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um vídeo sobre radicais. Na aulinha passada, a gente falou sobre os radicais, né? Relembrou eles com índice 2, com índice 3. Vocês fizeram algumas atividades e me enviaram. Hoje, a gente vai falar sobre as propriedades dos radicais, ok? A gente começa falando novamente sobre os nomes desses elementos que a gente tem aqui dentro dessa raiz. O cara que está lá fora da minha raiz, ali, ó, esse N, como é que é o nome dele? Índice, né? Só relembrando, porque isso a gente já viu na aula passada. E o rapaz que está dentro da raiz é o radicando, ok? Só para a gente falar em outras coisas, além desses elementos, se aqui dentro da minha raiz eu tiver um radicando que tem um expoente, então aquele, vamos chamar de M, né? Para não chamar de M de novo, esse M aí vai ser o expoente de quem? Do radicando. Então, pode ser que apareça lá dentro do radicando um número que tenha uma potência, que tenha um expoente. E aí a gente vai resolver usando as propriedades. As propriedades, elas servem para ajudar a gente na hora dos cálculos, né? Para facilitar a nossa vida, para que a gente faça as coisas mais rapidamente, sem ter que fazer tantos cálculos. Vamos relembrar só umas coisinhas aqui a respeito das raízes. Se a gente tiver, então, por exemplo, a raiz quadrada de 5. Quem é o índice? Qual é o índice desse radical? É o cara que está lá. E se não apareceu nada, o índice é 2. O 5 é o quê? É o radicando. Então, nesse caso, o radicando é o 5. Beleza. E se eu tiver, ao invés de uma raiz quadrada, uma raiz cúbica de 10, por exemplo? Quem é o meu índice? É o cara que tiver lá em cima pequenininho, que é o 3. E o meu radicando? É o 10. Beleza. Relembrado isso, vamos às propriedades. A primeira propriedade, são 5 propriedades, tá? A primeira delas diz assim, que se eu tiver a raiz enésima de um A elevado na N, o resultado disso vai dar A. Ou seja, eu vou simplesmente simplificar esses números e vai sobrar o A, né? A gente diz desse jeito, que a gente simplifica, que a gente corta, né? Por exemplo, vamos entender por exemplos, porque fica bem mais fácil do que com letras, né? Aqui ele está dizendo assim, ó, raiz enésima de A elevado na N é igual a A, o A pertence aos reais e o N pertence aos reais e é maior do que 1. Então, porque o A pode ser qualquer número que a gente conhece, né? E o N, ele também pode ser qualquer número que a gente conhece, só que ele tem que ser maior do que 1, porque eu não posso ter índice nulo, não posso ter expoente, né? Índice negativo, e nem aqui, né? Nesse caso aqui eu não posso, só aqui. Mas como é o mesmo valor, eles não podem ser negativos e nem nulos. Vamos resolver esse exemplo aqui. Por exemplo, então, a raiz quadrada de 7 ao quadrado. Qual é o índice dessa raiz aqui que não está aparecendo? 2, por isso. É só a raiz quadrada que não aparece o índice, que é 2. Então, se eu tenho a raiz quadrada de 7 ao quadrado, isso vai dar 7, segundo a nossa propriedade. Porque a gente pode simplificar esse 2 com esse 2. E por que que isso acontece, professora? O que justifica isso, a gente poder cortar assim de repente? Justifica isso, ó. A raiz quadrada de 7 ao quadrado, quanto dá 7 ao quadrado? 7 vezes 7,
49. Então, é a raiz quadrada de 49. E qual é a raiz quadrada de 49? O número que vezes ele mesmo dá 49 é 7. Então, olha só, não é o 7? Então, fica mais fácil a gente só simplificar, cortar o quadrado com o índice 2. E deu 7. Agora, esse segundo exemplo aqui. Esse segundo exemplo, a gente tem a raiz quinta de 32. Ah, mas professora, aqui a gente não tem nenhum expoente no radicando. Mas a gente tem o 32, que não é um número primo, né? A gente consegue fatorar ele. Então, vamos fatorar esse 32. Vamos pegar esse 32 e vamos fatorar ele. Dá para fazer por 2, que dá 16. Que dá por 2, dá 8. Que dá por 2, dá 4. Que dá por 2, dá 2. Que dá por 2, dá 1. Então, esse meu 32, eu consigo escrever ele como 2 elevado na quinta potência. Porque eu tenho 5 2. Isso a gente chama de fatoração, né? E também aparece nos livros também chamando de decomposição em fatores primos. Então, se disser para vocês fatorar ou decompor em fatores primos, é isso que vocês vão fazer. Vão pegar um número que é grande e vão escrever ele em fatores, né? Fatores é a parte da multiplicação, né? Então, aqui a gente vai escrever a raiz quinta do 32, que é o 2 na quinta. E agora, a gente pode aplicar a propriedade, que é só simplificar aqui, que dá o 2. Portanto, a raiz quinta de 32 é 2. Vou passar para o próximo exemplo. Aqui. Ainda bem que a gente tem as propriedades. Porque fazer esse tipo de conta ia dar bastante trabalho. Pensem bem. Se a gente tivesse que multiplicar o x mais 5 por ele mesmo, 5 vezes, a gente ia passar bastante trabalho. Mas já que a gente tem a primeira propriedade, que garante que eu posso simplificar, cortar esse 5 com esse, o que vai dar como resultado? Simplesmente o x mais 5. Ah, professora, mas eu não preciso achar o valor disso? Não, não preciso achar o valor de x. Por quê? O que a gente está fazendo aqui é aplicar as propriedades. A gente não está procurando o valor de x, né? A gente não tem uma equação aqui igual a alguma coisa para a gente poder descobrir o valor de x. Então, é isso que vocês têm que entender por enquanto. Que se eu tiver expoente e índice iguais, eu posso simplificar e vou ficar só com o que está na base do radicando. Beleza? Vamos à segunda propriedade, então. Essa propriedade a gente chama de simplificação de radicais, né? Então, se pedirem para vocês simplifiquem os radicais, é que vocês vão aplicar a segunda propriedade. Então, ela diz o seguinte: se eu tiver a raiz enésima de a elevado na m, e esse n e esse m forem divisíveis por um número p em comum, eu vou dividir. Eu posso simplificar tanto o índice quanto o expoente do radicando pelo mesmo número, ó. Vou dividir pelo P, porque P é o divisor de N e de P. Ah, mas eu não entendi, professor, é muito difícil com essas letras. Não tem problema, vamos entender através dos exemplos. Então, se eu tiver a raiz oitava, deixa eu passar essa moto, hoje eles gostaram de passar de moto aqui na frente. Raiz oitava de 10 elevado na quarta, existe algum número que eu consiga dividir ao mesmo tempo o 8 e o 4? Existe, né? Alguns números, né? Tem qual deles? O 2, tem o 4. Então, eu vou escolher o maior deles, porque daí eu já faço de uma vez só, tá? Se você escolher o 2, vocês vão simplificar o 8 por 2, o 4 por 2, mas ainda vai dar para dividir de novo por 2. Então, a gente vai fazer direto pelo 4. Então, se eu pegar esse 8 e dividir por 4, quanto dá 8 dividido por 4? 2.
Se eu pegar o expoente, gente, a gente sempre o expoente, não essa base aqui, não esse radicando, sempre o expoente do radicando. Se eu pegar o expoente do radicando e dividir por 4, 4 dividido por 4 dá 1. Então, isso aqui é a raiz quadrada, que aqui não precisa aparecer, de 10, porque o 1 também não precisa aparecer. Logo, eu não preciso achar a raiz exata do 10, né? Porque ela não é a raiz exata, ela tem uma raiz que não é exata. Então, termina aqui o nosso exemplo, tá? Vamos passar para o próximo, que é a raiz 12ª de 64. Mais uma vez, o 64 ó, não tem um expoente. Ele é um número que não é primo e que eu consigo fatorar, decompor. Esse 10, ó, ele não é um número primo. Mas se a gente for decompor ele, vai dar 2 vezes 5, né? O 2 e o 5. Que não dá para fazer nada, não dá para, né, cortar, que não vai ter 2, 2 e nem 2, 5. Vamos fatorar o 64, então. Vou puxar aqui uma flecha e vou fatorar esse 64. O primeiro número que a gente pega para fatoração como ele é par, é o 2. 64 por 2 dá 32, que dá por 2 e dá 16, que dá por 2 e dá 8, que dá por 2 e dá 4, que dá por 2 e dá 2, que dá por 2 novamente e dá 1. Portanto, o meu 64 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, né? Então, eu vou escrever essa raiz 12ª de 64, que é o meu 2 elevado na sexta. E aí, a gente vai aplicar a segunda propriedade. Vai olhar o 12 e o 6 e vai ver por qual número a gente consegue dividir esses valores. Dá por 2? Dá. O 12 e o 6 dá por 3? Dá. E dá por 6? Dá também. Então, eu vou escolher o maior deles, que é o 6, né? Porque facilita a minha vida. Não porque tá errado. Se eu quiser dividir primeiro pelo 2, depois pelo 3 e depois, né? Se quiser, pode. Mas facilita se eu for dividir, então, direto pelo 6. Quanto dá 12 dividido por 6, minha gente? 2. E 6 dividido por 6 dá 1. Então, cuidado, é o expoente, não o radicando. Aqui também aconteceu a mesma coisa, então eu não preciso botar o 2 lá no índice e não preciso botar o 1 no expoente, né? Ou seja, a raiz 12ª de 64 é igualzinha à raiz de 2. O terceiro exemplo, ó, ele já colocou umas letras aqui pra gente ver. Mas a gente só se apavora de olhar, porque é bem simples, não precisa ter medo. Se apavora em vão. Então, eu vou fazer do mesmo jeito, ó. O 25 e o 10, eles são números que a gente consegue dividir por quanto? Dá para dividir por 2? Só o 10, o 25 não. Dá para dividir por 3? Não, nem o 25 e nem o 10 dá para dividir por 3. Dá para dividir por 5? Sim, o 25 e o 10 estão na tabuada do 5. Então, eu vou dividir por 5. 25 dividido por 5 e o 10 dividido por 5. E o resto eu copio, né, gente? Ó, XY continua XY. 25 dividido por 5 dá 5. E 10 dividido por 5 dá 2. E ali terminou. Né? Vai ficar assim, não tem mais o que fazer.